Conjugar, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura. Acreditamos que as ciências e as artes mudam o mundo. O conhecimento transforma, e isso nos motiva. 14ª Jornada Virtual Internacional em Pesquisa Científica, com o tema Educação, Cultura e Poder. Olá, pessoal. O nosso trabalho tem como título Coordenação Pedagógica nos anos iniciais do ensino fundamental, desafios e possibilidades em tempos de aulas remotas. Ele foi elaborado por nossa equipe aqui de São Luís de Montes Belos, Maiwane, na época era nossa bolsista de iniciação científica, professora Fernanda Tavares, que é professora da UEG, e na época era também secretária municipal de educação, pelo professor Edson, que é professor na Secretaria Municipal de Educação e na Secretaria Estadual de Educação também, e por mim, Maria Gorete, que também sou professora aqui na Universidade Estadual de Goiás, que a gente chama de UEG. Então, nós estamos aqui, nós somos da América Latina, Brasil, Estado de Goiás, e estamos em São Luís de Montes Belos. A nossa pesquisa busca entender, na perspectiva dos coordenadores pedagógicos, o que eles entendem sobre o papel do coordenador pedagógico, os impasses encontrados nessa função. Nós fizemos a pesquisa por meio de levantamento bibliográfico, documental e empírico, com aplicação de questionário aos coordenadores pedagógicos em instituições escolares aqui em São Luís de Montes Belos. Então, antes de ser criada a função de coordenador pedagógico, foi criada, então, a função de supervisor escolar com a visão técnica, uma visão de supervisão, de fiscalização, para garantir a eficácia do ensino e da aprendizagem. Então, 3 momentos importantes, 3 marcos legais importantes que eu gostaria de destacar, que é a de 1854, a reforma de Couto Ferraz, que estabelece a base para a organização do ensino primário e secundário aqui no Brasil Imperial. Posteriormente, foi criada a primeira LDB, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, de 1961 a 4024, que institui o Sistema Nacional de Educação e atribui as responsabilidades aos entes federativos, na oferta e na gestão do ensino. Em 1971, foi elaborada e promulgada a Lei 5692, que aí aparece a função de supervisor escolar, que visava modernizar e tornar mais eficiente o sistema educacional, instituído uma supervisão mais rigorosa e sistemática das atividades escolares. Então, foram os marcos legais que foram construídos, que foram promulgados até que fosse elaborada a LDB de 93-94, de 1996, e nessa lei tem a criação da coordenação pedagógica. Então, em 96, é apresentada uma dimensão pedagógica da gestão escolar, uma visão mais holística e participativa do processo educativo. Então, o coordenador pedagógico é considerado por esse documento um líder pedagógico responsável por fomentar o desenvolvimento profissional dos professores, incentivar práticas pedagógicas inovadoras, mediar conflitos e promover um ambiente de aprendizagem colaborativo e inclusivo. Então, no artigo 64, fala sobre a formação desse profissional, que tem como atribuição administração, planejamento, inspeção, supervisão e orientação educacional. E essa formação pode acontecer tanto na graduação, nos cursos de licenciatura, no curso de pedagogia, quanto nas pós-graduação. Uma lacuna, um problema que já tem sido evidenciado por outros pesquisadores é que não há um conselho regulamentar para a função do coordenador pedagógico, o que possibilita desvios de função. Então, como consequência, muitas vezes o coordenador pedagógico se vê sobrecarregado por tarefas administrativas, burocráticas e até mesmo disciplinares. Aqui em São Luís de Montes Belos, foi garantido pela Lei 1862, que quando foi instituído o plano de vencimentos do pessoal do magistério, o plano de cargos e vencimentos,
foi garantida, então, a função do coordenador pedagógico e tem como atribuição, né, dar o suporte pedagógico, direção ou administração escolar, planejamento, inspeção, coordenação de caráter pedagógico, supervisão e orientação educacional. Então, aqui em São Luís, né, a partir desse documento, são essas atribuições do coordenador pedagógico. Como a UEG, né, a Universidade Estadual de Goiás, ela é reconhecida como um importante lugar de formação de professores, né, aqui no Goiás, aqui no Brasil, então nós fizemos um levantamento nos trabalhos de conclusão de cursos, dos cursos de letras e pedagogia daqui de São Luís de Montes Belos, para ver qual é a concepção, ou se essa temática é pesquisada, como ela é pesquisada, qual o suporte teórico dessas pesquisas sobre coordenação pedagógica. Então, nós fizemos o levantamento de 2006 a 2020 no curso de Pedagogia e 2009 a 2020 no curso de Letras. Esses delimitação é por conta do início da obrigatoriedade do trabalho de conclusão de curso, né, como requisito parcial de avaliação para dar o título, né, de graduado em pedagogia a partir de 2006 e em letras a partir de 2009. Então foram identificados 445 trabalhos de conclusão de curso, 235 no pedagogia, 210 no letras. Apenas 3 trabalhos que no curso de pedagogia trabalham, né, apresentam uma reflexão, uma pesquisa sobre a temática, sobre a coordenação pedagógica. Esses trabalhos são gestão escolar democrática, gestão escolar participativa, gestão educacional no município de São Luís. Então, apenas esses 3 trabalhos foram localizados no levantamento de trabalhos de conclusão de curso. Então, o que a gente percebe, uma lacuna, uma ausência dessa temática na pesquisa, né, na preocupação teórica, na preocupação de formação aqui do curso de pedagogia, no curso de letras. Então, há particularidades no campo do trabalho do gestor que não são trabalhados em muitos cursos de licenciatura nem em pedagogia, que a gente pode perceber a partir da análise das matrizes curriculares desses cursos. Torna-se necessário que se garanta na matriz curricular um espaço voltado para as reflexões teóricas específicas da política, da gestão educacional e da atuação do gestor escolar, uma vez que a legislação garante tanto ao licenciado quanto ao pedagogo compor a equipe gestora das unidades escolares. Então, como os professores se preparam para integrar efetivamente as ferramentas digitais em sua prática pedagógica? Quais desafios eles enfrentaram na transição para o ensino remoto e híbrido durante a Covid-19? Então, quando o mundo se viu, né, invadido, acometido por essa pandemia, o sistema educacional teve que se reorganizar para continuar ofertando a educação às crianças, aos jovens, aos adultos. Então, como é que isso aconteceu? Como que foi feito esse trabalho? De repente, os professores se viram obrigados a preparar aula, a promover aulas utilizando esses recursos tecnológicos. Então, vários fatores foram deflagrados, né, nessa situação. Famílias sem condição financeira de acompanhar, sem condição intelectual de acompanhar. Então, a gente percebeu uma diferença muito grande, né, de acesso a essas tecnologias, tanto das crianças, dos alunos, tanto quanto dos professores. Então, enquanto alguns tinham certa habilidade, outros não tinham nenhum, outras tinham mais habilidades com as tecnologias. E aí, diante desse quadro, os coordenadores pedagógicos, juntamente com os diretores e a Secretaria Municipal de Educação, eles promoveram espaços de formação continuada à distância, né, focando a formação tecnológica. Por quê? Porque nem todos compreendiam bem o uso dos aplicativos para programar as aulas e alguns só conheciam o básico. Então, foram organizadas oficinas online para que esses professores minimamente pudessem ter condição de organizar a oferta dessas aulas por meio das tecnologias. A pesquisa, então, né, que teve como objetivo compreender como esse processo
ocorreu no município de São Luís de Montes Belos, foi realizada uma pesquisa junto aos coordenadores pedagógicos, buscando analisar suas experiências, desafios e estratégias adotadas no contexto educacional. Então, os questionários eles foram enviados, né, por meio do WhatsApp, foram elaborados no Google Forms e foi encaminhado para 18 coordenadoras. 9 responderam, sendo 6 de escola, 2 de CEMEI e uma da Secretaria Municipal de Educação. A idade delas varia de 31 a 60 anos, a formação, todas pedagogas, 7 com especialização, uma doutora e uma mestre, e todas elas com cerca de 5 anos de experiência como coordenadora pedagógica. Então, as professoras, as coordenadoras, têm uma visão, a partir dessas respostas, né, muito técnicas em relação ao trabalho da coordenação pedagógica. Então, elas entendem, por exemplo, Marcele, Pérola e Rubi, como algo muito técnico, né, de elaborar atividades, de acompanhar atividades, pensar uma atuação muito técnica. Em contrapartida, a coordenadora Sofia tem uma visão mais crítica da atuação do coordenador pedagógico, que ela diz que é de orientar e direcionar o trabalho do professor, contribuindo para o bom desenvolvimento pedagógico das atividades pedagógicas, ensino-aprendizagem, atuando também nas funções de articulação, formação e transformação dessa prática. Como desafios, a partir das respostas, né, foram identificados que 60% dos participantes apontam um número reduzido de profissionais, então há uma sobrecarga de trabalho aqui no município de São Luís, o que compromete, né, significativamente o trabalho da coordenação. 30% das coordenadoras consideram como desafio a ausência de políticas de incentivo ao professor, como trabalhar como gestor, coordenador pedagógico, porque não tem, por exemplo, na educação infantil, não tem uma gratificação para o professor que está na coordenação, que está na gestão. A falta de investimentos em formação continuada, escassez de recursos pedagógicos e baixa valorização da função. Então, esses resultados evidenciam a necessidade de políticas educacionais que garantam melhores condições de trabalho, ampliação das equipes e incentivo para a formação e especialização contínua, que são fundamentais para a melhoria da qualidade da gestão pedagógica e, consequentemente, do ensino. Então, continuando com os desafios, que são muitos, né, manter o contato próximo com o corpo docente discente durante esse processo, né, de readaptação, de organização na pandemia. A falta de comprometimento de alguns responsáveis com o acompanhamento das aulas. Então, tinha crianças que não conseguiam acompanhar porque a família não tinha condição de se organizar ou não, né, se organizar. As limitações tecnológicas de parte dos professores, como já foi citado anteriormente, a ausência de interação presencial comprometeu o acompanhamento pedagógico e a construção coletiva do ensino. Então, o distanciamento e a resistência, né, ou a dificuldade do uso dessas ferramentas por alguns dos docentes evidenciou a necessidade de maior formação tecnológica para a prática educacional. Trabalhar na formação continuada dos professores, considerando como ferramenta pedagógica essas tecnologias de comunicação e de informação. Como possibilidades, percebemos, né, os avanços da escola na aprendizagem dos alunos como um dos fatores mais gratificantes da atuação. Então, percebeu-se que pode ser utilizado as tecnologias com esse intuito, para que possa colaborar com a aprendizagem dos alunos. E a possibilidade de contribuir para o desenvolvimento educacional e acompanhar a evolução dos estudantes, reforça o sentido e a importância do trabalho realizado. Em consonância com os estudos que fundamentam essa pesquisa, foram apontados desafios significativos na função do coordenador pedagógico. Basicamente, resistência de alguns docentes ao trabalho da coordenação, que ainda é vista como fiscalização, né, como uma supervisão com espírito, com o intuito de simplesmente fiscalizar. Há uma sobrecarga de responsabilidade e desvio de função, então muitos coordenadores se veem, por exemplo, como substituto de professores que se ausentaram e também trabalhando na parte
que é muito técnica na parte de administração da escola. Então, há um desvio de funções e um acúmulo de responsabilidades em cima do coordenador pedagógico. Então, todos esses fatores reforçam a necessidade de uma reestruturação das atribuições do coordenador pedagógico. Então, esse foi o nosso trabalho. Espero que vocês tenham gostado dessa pesquisa, que vocês visitem, né, os anais para conhecer, né, por completo como que foi desenvolvida e todas as análises que estão ali presentes. Então, um abraço a todos e a todas. Muito obrigado por esse espaço, né, de partilha. Nós agradecemos bastante essa oportunidade. Então, venham conhecer o Brasil, né, e que a gente possa continuar trocando considerações, trocando as nossas experiências, divulgando as nossas pesquisas, para que a educação seja gratuita, que ela seja de qualidade e que ela seja realmente para todas as pessoas. Um abraço a todos. Realização: Conjugare, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura. Apoio: Editora Cravo. Inscreva-se no canal, comente, curta e compartilhe. Obrigado por assistir.